Boa tarde, amigo. Aqui vos fala seu instrutor e amigo Santos, qual vamos dar uma revisada para que todos que possam fazer essa prova do Detran venham a sair bem. Primeiro do que tudo, você vai analisar essa foto aqui, ó. É onde o carro fica parado. Você vai sair da sala, lembrando que ele fica ligado. Entra no carro. Ao entrar no veículo, se coloca aquela mesma história, ajustar banco, ajustar retrovisores, verificar também o próprio examinador se ele está com cinto. Após verificar tudo isso, verificar também até a porta do carro para ver se realmente está fechada, sinalizar para a direita. Assim que você sinaliza para a direita, você vai dar início à prova, que ele vai olhar para você e ver que você está todo ok. Lembrando que ao sair temos que estar com o freio de mão baixo, para que o carro não venha a estancar. E assim vamos passar a nossa próxima imagem. Lembramos que essa imagem é a foto tirada de cima para baixo, para que você possa ver o pátio completo. Toda a estrutura do Detran, o qual você vai fazer a prova. E vamos, aqui você vê, ó, o carro dando saída, fica nesse estacionamento e vai direto para a baliza. Esse é o motivo qual nós temos que sinalizar para a direita, que ele já vai primeiro fazermos o nosso teste de balizas. Lembrando que são 5 balizas, 3 logo no início e mais 2 na curva. Aqui estamos mostrando a vocês as 3 primeiras balizas qual nós falamos. Está somente com as listas no chão pintada, para que vocês possam ver. Lembrando que essa margem branca no chão é dizendo que o carro tem que ficar o mais próximo possível do meio fio ao você estacionar o carro. E se ficar o carro fora desse alinhamento branco, você infelizmente não concluiu a baliza. Lembrando que é tanto o pneu de trás como da frente, tá bom? Lembrando a vocês que aqui tem uma foto da traseira de um veículo feito a baliza. Você vê que essa parte de trás há um cone no meio fio. Isso aí não se pode fazer não. Às vezes pode ocasionar de algum examinador deixar dessa maneira, que você vê que a baliza está quebrada ali. Ó. Se existir nesse caso com algum de vocês, vocês não vão olhar mais apenas o veículo, o protótipo da traseira de um veículo. Você vai olhar o cone, verifique que ele está colado no meio fio. Mas lembrando a vocês que isso aí é muito difícil acontecer. Mas se acontecer, cada um deve se ligar sobre isso, tá bom? Aí você verifica que ele está estacionado completamente, que a traseira está dentro do alinhamento da faixa branca, mas ressaltando a vocês, né? Lembra, não é isso aí, esse cone aí não é regra não. Chegaram a colocar uma vez e houve uma reclamação, o qual eles tiraram, porque o correto que você vai ver em outras imagens, que é o carro colado ao meio fio, porque é assim que nós ensinamos a todos vocês. Como vocês podem ver, ó, o correto é assim, ó, como vocês estão vendo. Os protótipos em cima da faixa, tudo direitinho, colado ao meio fio. Como você vê a traseira de um carro, a dianteira de um veículo, tá vendo? E o aluno qual fazendo a prova do Detran. Essa é a maneira correta. Então, vocês vejam todo esse detalhe, porque a prova do Detran, ela não é difícil. Ela tem mais detalhes. E você, podendo observar o detalhe, com certeza você será apto. Como vocês veem, aquela baliza que eu falei para vocês, que ela tinha um cone atrás. Verifique que você não encontra mais o protótipo de um carro, a traseira do carro. Você encontra agora um cone. É como eu falei para vocês, isso é muito difícil acontecer. Mas se por acaso acontecer, quero que vocês todos prestem bem atenção, tá bom?
o qual nós falamos, mas veja que ele está sendo estacionado em cima da faixa, tudo direitinho, ó, ou seja, próximo do meio-fio. Essa pouca distância que há entre o carro e o meio-fio, ele está aprovado, porque ela está dentro do alinhamento o qual o Detran pede. Por isso pedimos para que você sempre cole o pneu para que você possa entender. Ao bater o pneu dianteiro, para encerrar a baliza com aquelas velhas 2 voltas, alinhar o veículo para que botar ponto morto e freio de mão, ok? Aqui vocês têm uma foto ao qual o aluno, após a 5ª baliza, ele vai entrar diretamente, ó, mais na frente você vai ver o semáforo, tá vendo? Sempre seguindo em frente, você vê que há faixa de pedestre, cruzamento, semáforo, tudo direitinho. Você preste bem atenção. Se você estiver na 5ª baliza, você não vai ter condições de ganhar a faixa da esquerda não, porque aí essa foto está faltando as 2 últimas balizas, e justamente ela fica junto do semáforo. Ao sair da 5ª baliza, você vai ver que a linha ela é contínua. Por ela ser contínua, você não vai ter condições de mudar de faixa. O que você vai fazer? Você vai permanecer nela. Você vai verificar que vai haver do seu lado direito um ciclista. Mas não tem problema. Por quê? Você vai ver que ele está bem afastado do meio-fio e você não vai ter como sair dele. Por quê? Porque você estava na 5ª baliza. Você vai passar junto dele, mas não tão próximo, né? Porque você também não pode sair da lista por ela estar contínua. E não tem como ele você perder ponto por esse motivo. Mais na frente eu vou lhe mostrar na imagem. Ao passar dele mais na frente, você vai encontrar na curva a parte seccionada da pista. Ao você ver chegar junto a ela, você vai sinalizar seta para a esquerda e mudar de faixa para ficar na faixa da esquerda, que mais na frente você vai encontrar outro ciclista do lado direito e vai assim fazer o seu percurso. Lembrando sempre que ao sair da baliza, você está fazendo a prova de rua e você vai andar no mínimo em 15 km, ou seja, de 15 para cima e no máximo 30. Querendo usar marcha, se você se garantir, coloca a segunda. Se não se garantir, fica na primeira mesmo. Quem sabe é você, o seu potencial e o seu sistema nervoso. Lembrando a vocês, qual a gente falamos, você vai estar fazendo passeio de rua, que eles chamam de prova de rua. Aí tem uma foto mostrando a vocês, ó, cruzamento que não pode ser fechado. Esses 2 o qual vocês veem são pessoas o qual estão fazendo a travessia. Pode acontecer? Pode. Tudo pode acontecer. Então, se eles estão fazendo a travessia, com certeza o sinal está aberto para eles, tá bom? Só para vocês ficar cientes sobre a curva que você vai fazer quando estiver fazendo o giro de prova de rua. Sempre lembrar, parar na faixa, antes da faixa, né? Faixa normal, ou seja, antes de chegar na faixa de pedestre, tem lá a faixa no chão, para antes dela, para que não possa vir a perder ponto. E quando vir no trajeto de rua, também prestar atenção. Se o sinal estiver verde, tiver tudo ok, acelere um pouquinho para que dê passar, mas se você vê que ele já deu um amarelo, lembrar. Pé no freio, aperta a embreagem e dá uma paradinha. Agora, se der embaixo do sinal, não para. Quando você estiver já cruzando o semáforo, deu amarelo, acelera o carro para que não venha a parar fechando o cruzamento, ok? Lembrando mais uma vez, ó, a mesma foto. Dessa vez não tem pedestre para que vocês possam ver, só um cruzamento. Aí vocês veem o ângulo que vocês vão fazer com aceleração, tá vendo? Ó, fazer em forma de uma letra E minúscula, tá vendo? Ó, sem problema. Fez o percurso e aí você vai estar na faixa da direita. Lembrando que se você estava na 5ª baliza, você estava na faixa da direita, não é isso? Mas você depois que chegou a linha seccionada, você mudou de faixa para a esquerda. Isso eu estou falando como se você estivesse na 5ª baliza. Aí você já estaria agora na faixa da esquerda. Prestem bem atenção. Por quê? Porque se você viesse nas 2 primeiras balizas, que elas são seccionadas, você estaria já na esquerda.
Se tiver na terceira baliza, se eu não me engano, a terceira baliza das 3 primeiras, ela é contínua. Aí você só vai poder mudar mais uma vez quando ela estiver seccionada. Aí você pode mudar para a esquerda. Mas a última não tem como, conforme nós estávamos falando. Então, você já passou da faixa da direita para a esquerda. E vocês vão verificar mais à frente. Eu vou explicar novamente sobre esses dois ciclistas. Lembrando aos amigos qual nós falamos, o primeiro ciclista está aí, gente. Esse é o primeiro ciclista que eu falei sobre a quinta baliza, o qual nós passamos por junto dele. Não tem como apitar por esse motivo. Tá vendo aí, ó, o ciclista do lado direito, ele tem uma faixa bem, ó, tracejada aqui, uma faixa lateralmente, como se estivesse protegendo ele. Esse, por ser o primeiro e você estando na quinta, você não tem como ultrapassar para a faixa da esquerda, por ela estar contínua. Então, não tem problema, não vai dar problema algum. Também não vamos ficar muito próximo a ele. Mas vocês vão avistar agora o segundo que não tem essa quantidade toda de distância entre você, essa margem que fica entre ele e o seu carro. Vamos verificar no segundo que você vai ver nas próximas imagens. E mais uma vez aí, ó, como nós estamos vendo o segundo ciclista. Veja que esse segundo ciclista, ele já fica numa curva, tá vendo vocês, ó? Uma curva, você vê em sua frente, e a linha lá atrás você está vendo também, ó, contínua. Se você estiver na faixa da direita, não tem como sair dele. Agora, esse ciclista aí, ele tá do lado contrário, mas lá ele vai estar do lado direito, hein? O ciclista, conforme os alunos sempre vêm falando, ele está do lado direito, ou seja, ele está no lado direito, você não pode estar do mesmo lado que ele. Você tem que estar do lado contrário, lado esquerdo. Só para que vocês possam ficar bem entendidos. E veja que aí não tem nenhuma faixa delimitando espaço para ele, ó, tá vendo? Como você encontrou lá naquele primeiro. Então, prestar bastante atenção nesse ciclista, tá bom? Para que a gente ver, após passar o primeiro ciclista, se você por acaso estiver na faixa da direita, mudar de faixa na linha o qual ela é tracejada ou seccionada, para que esteja na faixa da esquerda, para evitar perder ponto ao passar junto dele, que eles pedem 1,5 m, para a gente evitar esse contato com ele, tá bom? E assim chegamos à garagem. Como vocês veem, o nome Pare no chão, e do lado esquerdo também tem uma placa. Você não pode ir direto, mesmo que ele mande você sem ninguém, tal garagem, você não vai, você pare, em cima do nome Pare, não passa daquela linha qual você sabe a margem, aí ele vai mandar ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Lembrando que a garagem, por ela ficar na esquerda, você vai ter que jogar um carro um pouco para a esquerda, para que o seu carro possa se aproximar da garagem. Lá não vai ser cone, vai ser um gelo baiano de plástico, ou seja, em forma de um gelo baiano, mas plástico, aquele gelo baiano grande qual nós encontramos na rua, encontrávamos, hoje em dia não vê mais. E assim chegamos à baliza, como vocês, chegamos à garagem. Como vocês veem, elas são em forma de um gelo baiano, como se fosse plástico, grande. Você vai lembrar, não se para mais em cone. Se houver um cone, como vocês estão vendo aí na foto, não é para parar no cone, você só vai se aproximar da garagem, qual você aprendeu com o seu instrutor. Retrovisor rente com o gelo baiano, né, de plástico, fazer o giro, assim que chegar lá na frente, parar, observar direitinho e vir com o carro sem pressa alguma para formalizar a garagem qual você vai fazer. Assim que terminar, lembrando mais uma vez, ponto morto, freio de mão, e espera que o examinador possa pedir para você sair. Ao sair, quando ele pedir para que você... Lembrando mais uma vez, né, você tem que lembrar que esse carro tem que ficar bem estacionado, à frente dele, como se fosse uma garagem de verdade, que dê para fechar, que ele vai olhar
minuciosamente. Aí, ao terminar, ponto morto, freio de mão, aguarda que ele peça para que você possa sair. Quando ele pedir para que você saia, você liga a seta para a direita, que você já vai encontrar a rampa. Lembrando de sair a metade do carro para que possa fazer a sua curva à esquerda. Sinalizou para a esquerda, vamos subir a rampa. Como você vê na imagem, a rampa, sempre fazendo o giro, você se coloca no meio da via, nem muito na direita, nem muito na esquerda. E ao parar, você vai parar em cima do nome pare. Parou o carro, aí você olha para o examinador. Se ele pedir para você botar ponto morto, você coloca. Se não pedir, ele vai pedir logo que você siga. Você vai verificar qual o melhor que você faz e que você aprendeu. Eu costumo muito pedir para os alunos fazer mais com a meia embreagem, sem o freio de mão, porque alguns alunos ficam nervosos e na hora de soltar o freio de mão não solta ele por completo. Mas vai depender do próprio aluno, ou seja, o que ele achar melhor, ele vai fazer para que ele possa concluir a sua rampa. Lembrando mais uma vez que, conforme nós ensinamos, faz o carro tremer, após ele tremer, relaxa o pé do freio, acelera um pouco, levemente tirando o pé da embreagem. Ao descer, lembrar, pé no freio, o pé da embreagem vai ficar fora da embreagem, vai fazer toda a curva com o pé no freio, sem frear, ou seja, se precisar de frear, um pouco de frenagem, o qual você já sabe como frear o carro, para dar somente uma aliviada. Ao concluir, lembrar que mais na frente tem a curva, o qual vocês vão ver. Ao verificar essa curva, tá vendo? Se coloca no centro da via, nem muito na direita, nem muito na esquerda, ou seja, fica semi-aberta. Conclui-se toda a curva, nada de seta. Gente, pelo amor de Deus, vocês só vão fazer uma curva. Faz-se a curva, para que mais na frente você vai verificar outra imagem, qual você vai estacionar o carro. E aí, gente, vocês vão ver a foto de cima para baixo, ela completa a curva, tá vendo? Faz a curva, ao fazer a curva, fica na faixa da esquerda, tá vendo, gente? Nada de parar naquela faixa lateralmente, parar na faixa qual você tá vendo a seta com o nome pare, tá bom? Se tiver por acaso algum carro parado na direita, isso é também muito difícil, mas pode acontecer, pode. Se tiver algum carro parado na faixa da esquerda, aí se você for para a direita, é que você vai ter que ligar a seta para a direita para parar ao lado dele, mas é muito difícil. Mas tudo pode acontecer, só avisando a vocês. Então, lembrando que ao fazer o giro, ficar na faixa da esquerda e parar nessa primeira setinha do lado esquerdo, qual você está vendo, e lá em cima do nome pare. Só vai para o lado direito se tiver carro. Aí tem que sinalizar, porque você está vendo uma linha contínua, e parar. Ao parar, ponto morto, freio de mão, e é só agora aguardar 5 dias para ver aquele resultado ok. Boa sorte.